O prazer é meu. Como eu havia dito, eu fico muito feliz de saber que agrego aí aos senhores, da mesma forma que vocês podem ter certeza que também agregam. Eu sinto a vibração, a sintonia, apresentar o estudo evangélico e fazer essas apresentações de palestras espirituais é uma oportunidade muito grande, inclusive para o colaborador. A minha intenção, então, é continuar sendo uma colaboradora na seara espírita, lembrando que cada um pode colaborar da maneira que sabe, uns ativamente, outros nos bastidores, vamos assim dizer, mas o que temos que buscar é o trabalho. O trabalho, então, é independente da forma que ele for externalizar, ele vai ser reconhecido como um trabalho. Nós não precisamos necessariamente ter um ambiente formalizado para isso. Nós temos aí que sair da caixinha e estar dentro da seara, sabendo que lá nós poderemos plantar, colher, fazer parte aí do cuidado das uvas, mas o mais importante é estar trabalhando. Então, eu renovo dizendo que fico muito feliz e que a oportunidade é recíproca aqui, tanto para vocês de aprendizado, quanto para mim, que cada vez que faço uma exposição, certamente agrego aqui mais conhecimento, e conhecimento é a base de tudo. Hoje o tema, então, que nos foi proposto está no capítulo 17, parábola do semeador do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acredito que uma grande parte dos ouvintes já tenham passado por essa parábola, já tenham escutado essa parábola em qualquer religião que estivesse antes, até chegar aqui no Espiritismo, mas eu tenho certeza, vou dizer isso para tranquilizar o coração dos senhores, que cada vez que nós estamos diante desse tema, é um novo aprendizado que surge. Então, eu peço que não desanimem, que nós vamos continuar trabalhando o tema e talvez a ótica que eu vou levantar aqui pode ser uma parte que nós nunca visualizamos anteriormente nessa leitura. Eu vou convidar, então, a todos vocês a realizar essa leitura. Eu vou compartilhar, para ficar até mais dinâmico aqui, eu vou compartilhar a leitura com todos vocês. Vamos lá. Eu estou compartilhando? Estou, né? Vamos, parábola do semeador, capítulo 17. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia, saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 13, 1 a 9. Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes,
dura apenas algum tempo. Em sobrevindo revés de perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra. Mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. São Mateus, escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo revés e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus 13, 18 a 23. Parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para os quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sob pedregulhos, nenhum fruto dá? Não menos justa a aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não vêm do que fatos curiosos, os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelos quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de a terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram, os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios, aqueles finalmente para os quais estas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Ok? Então, vimos aqui a parábola do semeador no item 5, temos aí a parábola que está em São Mateus, capítulo 3, versículo de 1 a 9, e temos aí as explanações de Kardec. Deixa eu encerrar aqui. Voltei. Temos, então, as explanações de Kardec. Inicialmente, na parábola do semeador, o que é interessante que nós já entendamos aqui é que ele falou em algumas formas de receber a semente. Essas formas de receber a semente, elas ilustram um pouco, talvez, o terreno que existe em nosso coração. Elas fazem com que, de certa forma, nós caminhemos para algum desses solos, porque nós iremos nos identificar com alguma coisa ou outra que aqui está dizendo, no aspecto, então, de nos transcrever quem somos nós ao escutar e receber essas sementes. Ok. É interessante dizermos também que os versículos que compõem essa parábola, elas são encontradas nos 3 evangelhos. Então, ela está em Mateus, eu citei capítulo 3, versículo 1 a 9. Ela também está em Marcos, capítulo 4, versículo 3 a 9. E também está em Lucas, capítulo 8, versículo 4 a 8. E aí, o que a gente, então, entende disso? Entende que é uma parábola reafirmativa. É uma parábola que, estando nos versículos tanto de Mateus, quanto de Marcos, quanto no de Lucas, é algo que nos soa minimamente importante aqui. Então, vamos dizer que, de certa forma, essa repetição, ela quer nos dizer que tem algo importante.
E não é algo simples e importante. Estamos dizendo de uma variedade de ensinamentos contidos dentro de uma parábola. E eu começo, então. Vou começar trazendo um miudinho da parábola. Nós vamos, então, separá-la por frases, e a partir dessas frases nós vamos fazendo análises e vendo se realmente encaixa dentro do que nós compreendemos hoje e dentro do todo que Kardec nos expôs. A parábola ela começa assim: naquele mesmo dia, tendo saído de casa. Se eu fizesse uma leitura rápida, eu nada absorveria dessa frase, né? Naquele mesmo dia, tendo saído de casa. Eu nada absorveria dessa frase. Mas é aí que mora o perigo, porque essa frase já traz muito conhecimento. Essa frase ela já traz uma grande sugestão. Porque quando você percebe que tem um verbo de comando aqui, que é sair, e você já tem logo na frente de casa, você já tem que imaginar, então, que nós estamos falando de se expor, que nós estamos falando do trabalho. E aí eu começo, então, dizendo que o semeador, aquele que quer semear, aquele que tem a intenção real de semear. Por quê? Porque tem algumas pessoas que ainda estão aqui na Terra sendo mero coadjuvantes da própria vida. Mero coadjuvantes. Por que eu digo isso? Porque nós temos a diferença de protagonistas e coadjuvantes. Os protagonistas de novelas, que eu vou remetê-los a pensar isso agora, eles colocam a importância no papel, né? Todo mundo quer o papel de protagonista. E o coadjuvante vai aparecer vez ou outra ali, mas não com um papel tão importante quanto o do protagonista. E o que acontece conosco é que, em várias circunstâncias da nossa vida, nós nos colocamos como coadjuvantes. Enquanto que na nossa vida, nós necessitamos ser os protagonistas. O papel principal está conosco. E para que você exerça este papel, você não pode simplesmente ficar na condição de assistir a sua vida acontecer. Você precisa fazer acontecer. E o fazer, ele te exige ação. E esta ação exige trabalho. E eu estou falando de trabalho em amplo sentido. Eu estou dizendo trabalho para o corpo, trabalho para a mente e trabalho para o espírito. Por quê? Eu não estou dizendo trabalho que você assina sua carteira e vai lá e se condiciona a um salário, porque esse aí é uma permuta. Eu estou dizendo um trabalho em que haverá uma permuta, mas com uma paga espiritual, uma paga moral e uma paga material em consequência da paga espiritual. Então, naquele mesmo dia, tendo saído de casa, o semeador, aquele que está disposto a efetuar o plantio, eu vou então semear, este ato aqui mesmo, eu estou com algumas sementinhas na mão e vou semear, eu preciso sair para semear. Se eu vou semear ao meu redor, se eu vou plantar uma árvore aqui, para mim, eu já estou indo contra as virtudes cristãs. Por quê? Porque eu já estou pensando só em mim, eu já estou colocando o egoísmo em voga, eu já estou colocando o egocentrismo como o centro aí do meu objetivo. Talvez eu vá me enganar pelo objetivo, justamente porque ele não tem uma intenção de ajudar. Eu tenho uma intenção de me favorecer, mas estou escondendo atrás de uma intenção de ajudar. Então, aquele que sai para semear, ele precisa saber que ele precisa sair de casa. Eu preciso sair de casa. E vai ter sol quente, e vai ter chuva, e vai ter vento, e vai ter frio, e vai ter intempéries. Por quê? Porque assim é a vida. Nós temos vários cenários para trabalharmos. E a todo momento nós estamos sendo testados, já que condições favoráveis, ela é mais ligada à colheita. O plantio é realmente mais difícil. Então, o que eu quero dizer? Nós teremos condições favoráveis à medida que nós já estivermos perto de frutificar a colheita, porque a colheita você escolhe um pouco do momento.
Mas o semear, se você não plantar, você não tem como colher. Então, a título de necessidade, eu vou metaforizar, se você precisar plantar couve, você pode escolher um momento para você colher, tendo observado aí que pode vir os passarinhos e comer e tal, mas é uma consequência. Ao passo que se você não plantar, não existe nenhuma expectativa de comer. Então, você está cerceando aí a sua própria satisfação em pensar que o momento de semear pode aguardar, ao passo que o momento da colheita é o momento, então, que você vai abrir a porta. Hoje está chovendo, eu vou amanhã. Sim, é uma opção, mas o risco é alguém passa, colheu sua couve, o passarinho passa e comeu, o pulgão comeu, alguma coisa aconteceu. Você assumiu o risco. E o semear, amanhã eu terei fome. Se eu não semear hoje, eu não consigo colher amanhã. Então, quando você sai, e casa é o local onde moramos. Eu vou falar casa, automaticamente todo mundo vai pensar na sua. Mas e a sua casa espiritual? O seu espírito hoje, ele abriga uma casa. É esta casa. Então, nós temos uma casa, que é a nossa casa espiritual. E, Clarissa, por que eu preciso sair dela? Porque se eu não sair da minha casa para trabalhar, eu não conseguirei semear virtudes. Ao passo que, então, eu vou ficar preso dentro da minha casa espiritual, junto com os meus vícios. E vícios eu também estou falando contrário às virtudes. Eu estou falando da raiva, do egoísmo, do egocentrismo, dentre outros. Mas, então, o mais importante é entendermos que o sair é tanto o se expor para o trabalho, quanto sair dos seus próprios conceitos. Por quê? São conceitos que talvez ainda sejam conceitos infantis. Eu preciso amadurecer esses conceitos. A vida, ela é um processo, e esse processo, ele exige evolução. Então, não tem como hoje eu vir aqui até os senhores e dizer que eu já esgotei o meu conhecimento, porque isso será uma grande mentira. A todo momento, eu tenho que reformar os meus conhecimentos e agregar os meus conhecimentos, até mesmo porque as novas circunstâncias trarão novos conhecimentos. Então, para que eu, então, atinja o conhecimento, eu também preciso trabalhar. Ele não vai, eu não vou dormir e amanhã eu sou um pouco mais conhecedora da palavra. Eu não vou dormir e amanhã eu sou um pouco mais conhecedora da doutrina espírita. Eu vou precisar buscar, e eu vou precisar buscar esse conhecimento. Mas o primeiro passo, eu preciso sair da minha casa. Eu preciso compreender que eu tenho que buscar, que eu tenho que trabalhar. Então, a maior parte das pessoas, elas pecam justo aqui, porque elas não saem de casa, ela não se move de onde ela está. Aguarda. Eu entreguei nas mãos de Deus. Tá maravilhoso, nós realmente devemos entregar. Mas e a nossa parte? Ele quer fazer a nossa parte. Então, quando a gente entrega na mão de Deus, mas a gente não caminha para que ele possa, dentro do processo, contribuir, ele não consegue nem nos ajudar. Então, nem Deus consegue nos ajudar. Isso, então, é para ser lido com amplo sentido. Eu quero que a gente saia dessa caixinha de sentido estrito e vamos para o sentido lato. A gente vai para o sentido grande das palavras. Eu tenho que sair tanto em aspecto de trabalhar, quanto eu tenho que sair dos meus valores enraizados, que serão valores que estarão aí maculados pela fragilidade ou maculados pela infantilidade, e eu estou dizendo no fato de ser ainda valores pequenos, né? Falando em aspecto de crescimento. Então, desde uma compreensão de não sair fisicamente dos nossos interesses, do mundo que nós ainda temos como aquele que gira ao nosso redor, eu preciso, então, criar uma perspectiva de também sair de dentro de mim, de também buscar e renovar meus valores. E naquele mesmo dia, teria algo? Sim, teria. É a instantaneidade da mudança. Por quê? Hoje, nós estamos tomando juntos aqui esse conhecimento de que devemos sair de casa, devemos nos expor, devemos trabalhar. E quando que nós vamos fazer isso? É agora, naquele mesmo dia.
para demonstrar que quando você quer, você faz acontecer e o momento é seu. O momento é meu e o momento é seu. O momento é individual de cada um, mas o convite está a todo tempo. Então, se faltava uma desculpa, que era o convite, aqui eu estou fazendo aos senhores. E não adianta os senhores falar que não estão escutando, porque eu vou repetir. Eu os convido a, junto comigo, sairmos de casa, nos expor para renovarmos as nossas virtudes, enterrarmos os nossos vícios e passarmos a efetivamente ser protagonistas das nossas histórias. Cada um, né, da sua. Então, Jesus nunca estava parado. Ele foi o mestre e o exemplo. Ele nunca estava parado. Ele fez seu trabalho, se deslocando de um lugar para o outro, buscando atender tudo e todos. Então, todas as vezes que a gente lê uma parábola, Jesus está no Mar da Galileia, Jesus está subindo um monte, Jesus está no Sermão da Montanha, ele está no topo de alguma montanha. Por quê? Para demonstrar o dinamismo dele em querer atender tudo e atender todos. A todo momento nós vamos encontrar espíritos fragilizados, a todo momento nós vamos encontrar pessoas fragilizadas, a todo momento nós estamos frágeis e precisamos desse amparo cristão. Mas para isso eu preciso me expor, já que eu terei a chance de renovar a minha energia espiritual dentro do meu trabalho. Como, Clarissa? Não entendi nada do que você falou. Nós estaremos juntos, nós estaremos em um espírito de fraternidade, de comunidade, nós estaremos, então, em ampla convivência, e certamente um vai ensinar o outro naquilo que ele não sabe fazer. Um vai ensinar o outro naquela virtude que ele já aperfeiçoou, e nós não aperfeiçoamos. Cito a paciência aqui como exemplo para visualizarmos melhor. Em vários momentos nós perdemos a paciência, mas nós teremos pessoas que vão falar assim, olha, eu passei a enxergar que realmente o tempo do outro é individual, e um dia eu já fui aquela pessoa que tive dificuldade de compreender. E aí vai fazer sentido, vai fazer sentido. Mas se eu não tivesse buscado, eu não entenderia muito esse propósito e continuaria sustentando que eu sou uma pessoa sem paciência, o que é ruim. Não é ruim para quem ouve, porque quem ouve tudo bem. É ruim para você que aceitou isso como uma realidade. É ruim para você que tem isso como uma realidade. Porque aquele que tem esse defeito como uma realidade é um ser que ainda não saiu da sua casa espiritual. Porque você, minimamente, tem que compreender, nós todos, temos que compreender que nós não nascemos sem paciência e temos que desencarnar sem paciência. Essa trajetória é justamente para isso. E, às vezes, a nossa expiação é sim algo tão simples. É sim algo tão simples, que é renovação da nossa paciência, porque a paciência vai trazer o amor vai trazer a caridade vai trazer o perdão vai trazer a doçura, que vai trazer a afabilidade. E aí, de repente, nós somos o quê? Espíritos já em um alto grau de conhecimento para nos tornarmos, tornar a nossa caminhada menos dolorosa numa próxima vinda. Mas essa é um tempo muito grande para se perder, né? Então, por isso que é naquele mesmo dia. O dia é hoje, o tempo é agora. Eu não trago para vocês esse tipo de conforto de que nós temos tempo, porque o nosso tempo está ficando curto. Então, eu já mudei o repertório aí do que eu indico. Eu indico vamos começar e vamos começar já. Vamos começar e vamos começar instantaneamente. Então, Jesus nunca está parado, ele nos deixou como exemplo buscar atender tudo e todos. E olha que ele viajava de regiões para regiões. Mas e nós? Nós só precisamos nos expor para quem está ao nosso redor, para o nosso próximo. E onde estivermos, que a gente sustente esse trabalho. Onde estivermos, que sejamos fiéis ao nosso trabalho. É o nosso trabalho espiritual. A gente não precisa ser chato, bitolado e impositivo. Eu não quero impor uma doutrina. Eu quero ensinar a beleza daquela doutrina.
é uma responsabilidade muito grande. Ao dizer que nós somos espíritas, não é para nos acharmos superiores aos outros, é justamente para apresentar a maravilhosidade da nossa doutrina, a parte amorosa da nossa doutrina, a parte tangível da nossa doutrina, para que as pessoas, então, queiram vir para a nossa seara. Para quê? Para nós nos tornarmos aí uma grande multidão? Não, para a gente conseguir espalhar o amor, para a gente conseguir espalhar a proposta de amor, de caridade, e de termos pessoas mais justas. Justas em qual sentido? De não sermos mais alguém que pune o outro pelo mínimo, ou alguém que enobrece o outro pelo mínimo material. Eu preciso passar a valorizar as atitudes espirituais, as renovações espirituais. E para isso eu preciso desenvolver meu senso de justiça. Mas para desenvolver meu senso de justiça, eu preciso de conhecimento. Para ter conhecimento, eu preciso amar e buscar aquilo que foi a propósito de Jesus. Jesus foi mestre, modelo e guia, e eu honro o fato dele ter sido o meu guia e mestre. Eu me torno, então, apóstola, né? Eu me torno discípula, uma vez que eu quero divulgar a palavra do mestre, eu quero divulgar a lei de amor. Então, quando eu saio em direção ao alheio, eu estou me abrindo. Olha que legal. Eu disse para vocês para a gente sair. E se vocês me perguntassem, mas como eu saio, Clarissa? Eu digo, eu vou ir em direção ao alheio. Eu vou em direção ao outro. Eu vou em direção à nova proposta, ao novo cenário, ao novo capítulo. Eu estou me abrindo. Então, da mesma forma que Jesus, ele não fixou uma sede fixa, né? Fixou uma sede fixa. Ele não fixa sede física, ele não permanece dentro de um templo ao longo de toda a jornada dele. Eu não permaneço única dentro da minha casa espiritual. Eu preciso dessa renovação. Então, a minha casa é o mundo. A minha família são as pessoas. São os consanguíneos, mas são as pessoas. Amar o próximo como a ti mesmo. Quem é meu próximo? São as pessoas. Nós vivemos em comunidade com um propósito, porque senão, nesse mundão de meu Deus que nós temos, cada um vivia aí nas suas tribos. Ninguém convivia. Então, até mesmo explorando a história, nós vamos ver que nós temos uma expansão de convivência. Primeiro as pessoas vivem em tribos, depois as pessoas se agregam por uma afinidade regional, e por consequência nós temos aí hoje uma globalização, nós temos uma coletividade. Ao passo que aqueles que se isolam são pessoas que se reafirmam egoístas e egocêntricos, porque ele acha que ele basta. Eu não preciso de nada e de ninguém. Eu já estou errando. Porque se eu estou dentro de uma convivência coletiva, um propósito tem, porque senão eu era aí um grande nômade isolado, né? Se eu tenho um propósito coletivo, é justamente para que eu conviva com o meu próximo, e o próximo é sim a minha família. E a minha família são todos aqueles que eu encontro pelo meu caminho. São aquelas pessoas que eu trabalho, são aquelas pessoas do meu bairro, são os meus vizinhos, são as pessoas do meu prédio, são as pessoas do meu estado, são as pessoas do meu país e são as pessoas que hoje estão dividindo aí a encarnação conosco. Então, nós temos um compromisso, tanto quanto aquele que está do nosso lado, quanto aquele que está lá no Afeganistão. Ah, Clarissa, mas eles estão lá e vivem em guerra. O que eu posso fazer por eles? Prece. O que eu posso fazer por eles? Prece. O que eu posso fazer por aquele que eu encontro quando eu saio aqui na rua? Prece, ajuda material, eu posso ouvi-lo, eu posso ceder um pouco do meu tempo, eu posso praticar a caridade moral em seu amplo aspecto, né? Então, não vamos esconder na impossibilidade de nada fazer em prol da nossa família, família em sentido amplo, todos aqueles que eu encontro no meu caminho. Então, ficar em casa é fechar, é isolar-se em si. Teria problema? Não teria, se isso não esbarrasse dentro de um egocentrismo, dentro de um egoísmo, que é eu mesmo e só eu. Tem até aquele filme Eu mesmo e Irene, mas eu vou dizer eu mesmo e só eu.
Aquele que se isola hoje é porque ele não se coloca em condição de querer ajudar o outro. Ele não se preocupa com o externo, se preocupa unicamente com você. E o semeador, o que ele faz? Ele abre, ele se expõe, ele se desafia, porque conviver é um longo desafio. Conviver deve ser um dos maiores desafios. São pessoas que nasceram e foram criadas dentro de uma educação muito própria. Então, os costumes são diferentes, a forma de agir é totalmente diferente, a fala é diferente, a educação, mas quem disse que é a sua que está correta? Quem disse que a do outro está incorreta? É um ponto de equilíbrio. Por isso que eu disse da necessidade de nos tornarmos pessoas justas, né? Porque é encontrar o ponto de equilíbrio. Eu não julgo a maneira que ele faz, eu não me coloco como um ponto de exemplo, mas eu respeito e tento compreender a linguagem do outro. Eu não isolo em mim, eu me abro, eu me exponho, eu me desafio, porque eu quero semear, né? Então, eu quero movimentar para fora, eu quero estar além de mim. Então, eu tenho condições de me ampliar, de expandir. Eu não vou mais ficar limitada em conceitos pré-existentes, conceitos que iniciaram comigo e eu os conservo até hoje. Eu já tenho a condição de aprender com aquele que está do meu lado, de buscar mais conhecimento, de estar ativo na minha seara e, por consequência, aprender novas funções. Não é isso que a gente almeja nas empresas? Eu quero aumentar de cargo? Justamente essa, então, que é a proposta na seara, que nós também desejemos ampliar o nosso cargo, nós também desejamos ter mais conhecimento, né? E para sair de nós mesmos, eu não estou dizendo que é uma tarefa fácil, jamais os iludiria, mas é preciso desacomodar, porque nós temos a tendência à lei do menor esforço. A lei do menor esforço atualmente é a que está nos acompanhando. E eu vou te falar que ela não é uma lei porque foi cristalinizada aí por Jesus. Ela é uma lei porque, por tanto costume da ação dela, ou da inércia, né, vamos assim dizer, ela se tornou algo que automaticamente realizamos. O menor esforço, o que é péssimo, porque o convite é justamente ao grande esforço, né, ao esforço amplo, que é o convite, então, de Jesus, quando ele sai de casa, demonstrando para todos nós que ele revelou-se incansável, dinâmico na forma de agir, a maneira, então, que ele queria deixar, a maneira não, o que ele queria deixar como exemplo para todos nós era de que o trabalho vale a pena, era de que perseverar vale a pena. Aquele que não desiste, aquele que persiste, alcança, porque a colheita será muito mais calma, muito mais segura, e será uma colheita muito mais atrativa, além aí da nossa reforma espiritual vir através dessa colheita. Então, o nosso próximo plantio vai ser um plantio com muito mais conhecimento, que se tornará um plantio muito mais fácil. Seguindo, Jesus, tendo saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Aquele que está assentado pode ser entendido como uma pessoa que se dispõe a doar todo o tempo necessário a ouvir. Quando nós estamos aqui, eu imagino que todos nós estejamos agora assentados. Mas e aquelas pessoas que estão em pé? Talvez elas estão sim dando uma interpretação de querer dar mais atenção ao que está sendo ouvido. Mas normalmente aquele que senta, ele está despreocupado, ele está pronto para ouvir de uma forma imensurável. Eu não vou contar o meu tempo, né? Eu estou disposto a gastar o tempo necessário para ouvir. Então, quando Jesus demonstra na parábola que ele saiu de casa e estava assentado junto ao mar, mar é imensidão, imensidão de experiências, imensidão de provas. Então, Jesus sai de casa, ele foi trabalhar, ele foi se ativar, ele foi perseverar, ele foi persistir naquele dia, que é o convite de hoje, de renovar-nos imediatamente, e assenta, sem pressa, diante da multidão. Quem quisesse teria acesso a ele,
é mar, é imensidão, é incontável, é imensurar, né? Não dá para mensurar a quantidade de água que temos ali. Então, é a demonstração de uma posição tranquila, caracterizando que ele irá atender a todas as nossas necessidades. Se nós entrarmos em prece e entrar em conexão com Jesus, ele irá atender a nossa necessidade. Ele aguarda o instante de nos atender. Ele sabe que somos seres necessitados e vamos chegar em dado momento até ele. Ele está sentado. Ele vai nos aguardar. E alguns são caracterizados por aquelas ondas à beira-mar. E outros ainda estão lá em alto mar. Vai ter o momento das águas impulsionarem, né? Então, todos aqueles que hoje buscam serão atendidos. Ah, Clarissa, mas eu busquei tarde demais. Não, nunca é tarde, você buscou. É claro que o convite é imediato, mas houve a busca e, por consequência, no momento certo, Jesus continuará sentado para nos ouvir. Aquele dia é uma esperança de que, se nós deixarmos passar o hoje, o agora, vai surgir o novo momento. Vai vir uma circunstância favorável para a renovação espiritual. É preciso que nós continuemos operantes, trabalhando, para que esse momento de estar de frente com Jesus chegue o quanto antes, pois o que precisamos é das experiências do Mestre. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Olha que bonito, está lá em Mateus 13, no 2. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. Por que Jesus entrou no barco? Porque Jesus, ele conduz o barco, né? Jesus está no leme, Jesus, ele vai estar no comando, ele vai estar na direção, mas ele vai para o barco para ele ser visto de qualquer canto que ele estiver, de qualquer lugar que ele estiver. Ele vai justamente para que o maior número de pessoas consigam visualizá-lo, porque se ele fica à beira-mar, se ele fica ali sentado na areia, talvez ele dê as costas para algumas pessoas. E naquele momento ele sabe que ele precisa tomar a direção, porque estava juntando muita gente ao pé dele, né? De sorte que, então, ele entra nesse barco, se assenta novamente para demonstrar que não há pressa, e toda a multidão em pé na praia. E aí tem mais um sentido que a gente pode compreender. A multidão, ela está carente, ela precisa dessa segurança e de amparo. Então, ela aproxima-se. Por que Jesus ele sempre atrai multidão? Porque é a vibração de amor. A vibração de amor. E aí é o momento de eu dizer aos senhores, nós somos seres totalmente energéticos, nós somos seres vibrantes de energia. E aí eu digo, se nós vibrarmos energia negativa, atrairemos também uma multidão negativa, espiritualmente falando. Ao passo que, se nós vibrarmos uma sintonia, uma energia de amor, atrairemos, então, uma cadeia espiritual de amor. Nós temos o nosso mentor, e nesse momento vamos aproveitar para agradecer por Deus ter nos disponibilizado um mentor para nos ajudar aqui na nossa caminhada. Mas ele não é capaz de fazer sozinho uma atração magnética dos bons espíritos se nós não estivermos vibrando o amor. Então é preciso que a todo momento eu vibre a minha intenção de ajudar, a minha intenção de perdoar, a minha intenção de fraternizar. Eu preciso vibrar aquilo que eu sinto, né? E para que essa vibração, então, se torne intensa, eu preciso agregar espíritos que vibrem na mesma condição que eu. Para isso, então, eu vibro a energia daqueles que eu quero atrair. E esse trecho da parábola nos diz, Jesus ajuntou-se muita gente ao pé dele. E sempre nós já ouvimos, certamente, de multidão. É justamente pela sua vibração. A vibração de Jesus atrai. O que eu tenho que fazer, Clarissa? Cultivar virtudes e agregar conhecimento. Somente através do conhecimento nós vamos ampliar virtudes,
mas aquelas que a gente já possui, vamos cultivar. Porque cultivando, eu vou ter condição de atrair outras. Mas, para isso, eu preciso sair de casa. Eu preciso me expor. Então, Jesus, quando ele se assenta, toda a multidão está de pé. A multidão demonstra-se de pé justamente pelo fato de demonstrar a condição de aprender, a disposição de aprender, de receber, de acolher as orientações vindas do mestre. Mas também há quem diga que a multidão se coloca de pé porque não tem lugar para eles se assentarem. Tamanha é a multidão. São imensuráveis pessoas, incontáveis pessoas que sempre se juntam em razão da vibração do Cristo. Então, eu prefiro trabalhar com esses dois conceitos. A multidão está de pé justamente porque a ânsia de aprender é tão grande, e também a multidão se mantém de pé, talvez aí pelo fato de juntar-se tanta gente num show, por exemplo, né? Vamos imaginar, não dá para sentar, justamente porque a quantidade de pessoas é enorme aí. O que devemos fazer com o ensinamento desse trecho aqui? É orar e vigiar. Eu preciso estar mantendo a minha vibração elevada e vigiar para que eu não perca de vista as minhas virtudes já conquistadas, né? Jesus tem todo o tempo do mundo para nós e nós devemos ter todo o tempo do mundo para ele. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Esse aqui, eu acredito que na nossa primeira frase lá em cima nós já tenhamos trabalhado, que é o saiu para semear, que é a expressão de trabalhar, a expressão de profundo magnetismo, que é o convite que nos é dirigido a todo momento, de que se nós estivermos aí em ampla conexão espiritual com espíritos com a mesma intenção que a nossa, que é de semear e dar frutos, nós então conseguiremos estar em compatibilidade com o exemplo que Jesus nos deixou. O plantio, senhores, ele é livre, mas a colheita é inevitável. E nós já ouvimos isso, talvez não fazia tanto sentido, mas a partir de agora eu quero que faça. Nós vamos plantar livremente, no momento certo você pega as suas sementes e caminha com as suas sementes, mas a colheita, ela acontecerá. Então, a responsabilidade, ela está no plantio. A responsabilidade, ela é agora. Nós devemos nos tornar os protagonistas da nossa vida. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Indica o solo, né? O solo aí é que as sementes caem. E este solo em específico são as pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais. São as pessoas que estão vulneráveis às orientações espirituais. Então, o que eu quero dizer é que quando nós, então, entramos em contato com o ensinamento espiritual, vamos conservar este ensinamento e expandir dentro de nós. Porque se nós ficarmos duvidosos, indiferentes, os passarinhos vão vir e vão comer. Clarissa, quem são esses passarinhos? Nós seremos automaticamente movidos pela mudança das colocações, porque estamos vulneráveis, não estamos certos daquilo que nós agregamos. Então, eu diria, você acredita em reencarnação? Sim, algumas pessoas responderiam. Mas aqueles que ainda não tomaram posse efetivamente do porquê acredita, daquilo que os move, do raciocínio amplo do seu conhecimento, porque eu estudo a reencarnação, porque eu confio no que os doutrinadores me expuseram e porque eu crio conexão com tudo aquilo que eu vivo e que eu aprendi, eu não me coloco vulnerável. Mas se eu acredito mais ou menos, alguém vai vir e vai falar assim, isso não existe não. O que você vai fazer? Eu acho que não existe mesmo não. O passarinho vem e come aí, as aves comem aquilo que você deixou à margem do conhecimento espiritual. Então, são aqueles indiferentes. Eles estão errados? Não. Aliás, nós vamos identificar aí se nós somos esse tipo de terreno. Mas são terrenos que ainda não estão preparados para semear. A semente caiu, o solo estava duro, o solo estava seco e ela não germinou, né? Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante e logo nasceu. Olha que legal, chegou a nascer.
porque não tinha terra funda. Mas e aí? Veio o sol, queimou, secou, porque não tinha raízes. E essas formações aí, o que elas querem indicar? São espíritos ainda imperfeitos, que não estão predispostos, não estão abertos a trabalhar o conhecimento. Então, eu confio, eu acredito e quero, mas eu não vou agir, eu não vou trabalhar. Se aquela semente florescer, tá tudo bem. E aí vai vir o sol, que são os oponentes, que são os vícios. E aí o que vai acontecer? Rapidamente, eu não terei mais comprometimento com aquelas orientações espirituais e, infelizmente, não vou criar raízes para as minhas sementes. E o que vai acontecer? Meu conhecimento doutrinário vai passar despercebido. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Quem são esses solos, esses tipos de pessoas? Indicam outro tipo de solo onde as sementes foram semeadas, mas que foram sufocadas pelas más intenções. É aquele que coloca o bem material em primeiro lugar. Então, eu não me preocupo muito com o meu bem espiritual, porque eu já me considero uma pessoa autossuficiente em conhecimento espiritual. E aí, o que acontece? A matéria está em primeiro lugar. Aquilo que eu conquisto, materialmente falando, está em primeiro lugar. E o material sufoca o espiritual. Porque você não faz para o seu espírito. Você faz para que você fique bem espiritualmente, mas muito melhor com os bens materiais terrestres. Eu quero luxo, eu quero dinheiro, eu quero carro, eu quero estar melhor do que o outro, eu quero estar bem posicionado socialmente. Mas e seus valores espirituais? Eu vou na igreja, eu vou no centro espírita uma vez por semana. E tá tudo bem. Você acaba sendo, então, tendo suas instruções espirituais sufocadas pelos seus interesses. É a falta de vigília, é a falta de oração. E aí nós vamos nos identificar aí no solo. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, aquele que realmente aceita o ensinamento do Evangelho, trabalha o ensinamento do Evangelho e dá vazão ao conhecimento do Evangelho, ele vai ter frutos da sua semente. Mas a demonstração de que a colheita é individual está justamente aqui. Um vai colher 100, outro vai colher 60 e outro vai colher 30, na proporção da sua individualidade, na proporção daquilo que você empenhou, daquilo que você semeou. É a demonstração aí da individualidade, mas houve novos aprendizados, houve renúncia, houve infelicidade para chegar a uma farta produção, para chegar a uma farta colheita, né? Cada um produzindo, cada um colhendo dentro daquilo que produziu. Então, o que eu quero propor aos senhores? Que vocês pensem qual o terreno do seu coração. Ele tem ervas daninhas? A palavra do Senhor está perecendo no seu coração ou ela está crescendo? Nós estamos certos de que colheremos o que plantamos e nós estamos certos das nossas sementes? São as sementes que realmente eu quero plantar que estão sendo plantadas? A reforma espiritual, senhores, ela é um convite diário. Jesus está no barco, nós somos a multidão. Vamos colocar os nossos ouvidos para ouvir, e é essa a proposta que eu queria passar para os senhores essa noite. Obrigada a todos pela paciência por dividir comigo conhecimento.